Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à mesa Filosofia na Educação Básica, Desafios e Suas Perspectivas. É uma honra poder estar aqui como mediador, vendo que tem especialistas, temos mestres, doutores, e trazendo essa experiência, diferentes olhares para esse tema tão crucial. Bom, com tantos desafios que a educação está enfrentando, acho que é importante trazer essa função do pensamento crítico. Eu vou seguir dando 10 minutos para cada um dos 4 convidados. Não vou ser muito rigoroso com o tempo, se eu ver que vocês estão terminando algum raciocínio, eu vou deixar passar um pouco desses 10 minutos, mas depois dessas 4 exposições, eu vou abrir o espaço para perguntas e comentários do público. Vamos começar apresentando esses pessoal da mesa. Vou convidá-los um a um e, por gentileza, começando pela Rosângela Maia, da Universidade Federal de Sergipe. Poderia começar se apresentando, por gentileza? Boa tarde, colegas. Primeiro, agradecer por estar participando desse momento de partilha de conhecimento, isso é muito importante. Eu sou Rosângela Maia, eu sou doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Eu moro em Simões Filho, região metropolitana da Bahia, e aqui eu sou professora da Educação Básica do Ensino Fundamental. E esse também é meu objeto de pesquisa, com foco maior aqui na região metropolitana, mas também trazendo um panorama dessa territorialização da filosofia no ensino fundamental, e vou conversar um pouco sobre isso. Também sou membro do Observatório de Ensino de Filosofia de Sergipe, que é coordenado pelo professor Cristian, que esteve ontem na mesa de abertura, que é o meu orientador do doutorado. Perfeito, obrigado, Rosângela. Em seguida, nosso mestre, Chico Greter. Boa tarde, sou o professor Chico Greter, aqui de São Paulo, vice-presidente da Profesp, Associação dos Professores de Filosofia e Professoras da de São Paulo. Eu tenho mestrado na área de Filosofia e História da Educação, fiz na USP, orientado pelo professor Antônio Joaquim Severino, e dei aula há 35 anos na rede pública e privada de filosofia e história também. Naquele tempo que eu comecei a dar aula, não havia filosofia, nós estávamos em plena ditadura militar. Eu participei, junto com o Aldo, que está presente aqui, do coletivo de filosofia, sociologia e psicologia da APUESP, nos anos 90, 2000, e fizemos aqui naquela época um Encontro Nacional de Filosofia, né? E aí houve a aprovação da filosofia, e depois, em 2009, nós também fundamos a Profesp. Então, participamos de todos os eventos, de todas as ações estaduais e nacionais na luta pelo ensino de filosofia. Tivemos grandes conquistas, como a aprovação em 2008, 2006 no Conselho Nacional, 2008 no Senado Federal, da obrigatoriedade da filosofia. Infelizmente, após o golpe na presidente Dilma, nós tivemos alguns retrocessos de reformas, de contra-reformas, pois estão sendo eliminando as disciplinas de filosofia e ciências humanas. Então, nós continuamos na luta aqui, e é um prazer estar com vocês, com os jovens, nessa perene luta em defesa da filosofia crítica, do conhecimento e da educação pública, laica, de qualidade para todos os brasileiros. Agradeço, Chico. Agora, doutor Aldo Josias. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Aldo Josias dos Santos, sou migrante lá do Ceará, do Brejo Santo, e é uma satisfação estar aqui dialogando com vocês nesta tarde, numa temática tão importante como a questão da filosofia da educação básica, uma formação básica também. Eu sou
fiz estudos sociais alguns anos atrás, depois sou bacharel em teologia aqui pela Faculdade de hoje é a PUC, sou mestre em História e Cultura e tenho doutorado também na psicanálise que estou exercendo no momento também, e sou formado em filosofia. Sou diretor estadual da POSP, Sindicato dos Professores da República Estadual de São Paulo, e milito na subsede aqui em São Bernardo do Campo. Então, será um enorme prazer compartilhar, ensinar e aprender conjuntamente com todos e todas. Obrigado. Nós agradecemos a presença. E por último, o senhor Deoclésio Tadeu. Bom, não está presente, mas também era mais um para falar. Vou dar sequência, então, para dar os 10 minutos para vocês discursarem sobre a importância da filosofia na educação básica. Começarei com a doutora Rosângela. Por gentileza, o palco é seu. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, tudo bem? Claro, sinta-se à vontade. Aqui eu consegui ver, tá todo mundo vendo por aí? Beleza. Confirmado, então, podemos seguir. Pronto, tá tranquilo? Visualização tá boa para vocês? Perfeito, tá dando para visualizar sim. Pronto. Eu vou trazer aqui, vou compartilhar também para a gente conversar um pouco, um recorte de alguns dados que eu fui fazendo durante a minha pesquisa. Eu estou agora em processo já de conclusão do doutorado, na reta final, mais importante também. E a partir de tudo aquilo que estava disponibilizado em sites de prefeitura, em plataformas que compartilham legislações municipais, eu fui conseguindo identificar um pouco, porque, infelizmente, não tudo ainda está disponibilizado em dados na internet para a gente ter acesso, mas um pouco da amplitude da filosofia nesse segmento, no qual ela não é obrigatória, que é o ensino fundamental. E eu vou compartilhar um pouco disso para vocês. Eu já me apresentei, eu sou licenciada em Filosofia e Artes também, estamos aqui juntos para compartilhar um pouco sobre a filosofia no ensino fundamental. Como membro do OBCFI, eu acho também importante compartilhar um pouco do papel dele nessa difusão do conhecimento sobre o ensino de filosofia, no ensino fundamental, principalmente, porque a gente está percebendo que, principalmente nos últimos 10 anos, está havendo um olhar dentro da academia, dentro dos cursos de filosofia, para o ensino de filosofia. Porque isso também é um debate que nós enfrentamos no ensino de filosofia, não sendo um objeto de estudo da filosofia. E aí o observatório entra também muito forte nesse papel de buscar o ensino de filosofia, tanto da filosofia mesmo, analisar o ensino da filosofia como um problema filosófico, e trazer também um olhar do que está acontecendo não só em Sergipe, mas também em outras regiões do país. O ano passado, o observatório fez o encontro nordestino de ensino de filosofia, que foi, assim, muito importante, até para conhecer outros municípios, outros territórios, onde a filosofia está acontecendo no ensino fundamental. Eu peguei o finalzinho da apresentação anterior, mas foi possível ver que o tema da filosofia no ensino fundamental também estava lá dentro das discussões.
Aqui eu trouxe também alguns fragmentos que vocês vão poder encontrar lá no site do Observatório. Aí, fragmentos falando do que está acontecendo em Porto Alegre, né? Que já vem de lá atrás, em 2021, o movimento de filosofia, e agora já entra em uma outra pauta, que é a carga horária da filosofia, que é uma pauta também forte no ensino médio. E uma outra reportagem falando que existe um filho, onde eu sou servidora pública, professora, que a filosofia foi misturada, já estava há mais de 20 anos como componente do ensino fundamental, na parte diversificada, e foi retirada num processo totalmente antidemocrático, assim como a sociologia, e foram realizados a parte interdisciplinar. Mas depois, se quiserem falar um pouco mais sobre isso, eu fico à vontade também para falar com vocês. Onde a filosofia vai entrar aí no ensino fundamental, já que ela não é da base? É justamente na parte complementar do currículo, porque a LDB, ela vai dizer que os municípios têm até 40% da sua parte do currículo como parte diversificada, e aí a componente necessários, devido às características regionais, locais, historicidade de cada lugar, e por muitos anos, o ensino fundamental tem uma responsabilidade do Estado. Isso significa que hoje é possível encontrar em alguns lugares o ensino fundamental, sexto, nono ano, em escolas estaduais. Mas não tem um processo grande no Brasil de municipalização. Então, muitos currículos do ensino fundamental herdaram a filosofia dessas discussões sobre o ensino médio. Ou, mais recentemente, a parte mesmo das discussões acadêmicas, de grupos de trabalho, dessa relação da universidade com a sociedade. E, então, é nessa parte diversificada que nós conseguimos ter um território para o ensino fundamental. Outro ponto importante que eu quero destacar, eu não sei aqui quais de vocês fizeram o ENAD ou professores são já formados que fizeram a prova nacional docente, que aconteceram juntos. Mas no ENAD e na prova nacional foi já possível identificar 2 ou 3 questões que falavam da prática da filosofia no ensino fundamental. A gente vai falar lá na década de 80, houve um grande estudo, um dos participantes foi o professor Walter Corran, que inclusive é uma referência grande nas discussões do ensino de filosofia nessa etapa de ensino, e só foi identificado o conhecimento da filosofia e da fé. O primeiro, devido ao programa Lippmann chegar ao Brasil, e muitas escolas particulares começaram a colocar filosofia em seus currículos, e assim até hoje. Nós somos muitas plataformas de ensino, elas oferecem filosofia dentro do seu programa. E para a gente particular, quase que um estado é a filosofia. Muitas escolas adotam, desde a educação infantil, na rede pública. Dentro da minha pesquisa, eu sou localizei um município que tem a filosofia na educação infantil, que é São Mateus. Se alguém tiver alguém aqui de lá, à vontade também, para compartilhar um pouco. Então, bora. A pergunta da filosofia, hoje a nossa pontual nos municípios no Brasil, a gente percebe que está tendo uma territorialização em muitos espaços, e isso é fundamental. Para nós que já somos formados em filosofia, a estrutura
caminhando por esse caminho aí, e, se não for para pesquisa, lecionar a educação básica não tem apenas o ensino médio, mas tem o ensino fundamental como uma área importante para os licenciados em filosofia. Aqui, a gente tem um panorama da produção acadêmica de 2019 até 2020, que vale ampliar pelo ensino de filosofia no ensino fundamental. E eu quero destacar aqui dois temas. Nós temos a temática de filosofia criança, que vem a partir da construção de livros, um programa que ele criou nos Estados Unidos, com livros, material para o professor, e trouxe a importância da filosofia dentro da escola, o que a gente chama hoje aqui de ensino fundamental. Tem também uma discussão que parte a partir dos trabalhos do professor Walter Korman, que, muito embora traga o arcabouço de Lippmann, principalmente da comunidade de investigação, dessa parte metodológica, mas ele traz um funcionamento que a filosofia no ensino fundamental é a filosofia formar a criança para algo, para a cidadania, não é uma filosofia como a criança, para dar espaço para um pensamento da criança. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar a temática filosofia para crianças, filosofia com crianças e a filosofia para com crianças. E de forma interseccionada, o ensino fundamental vai aparecer ali. Tem que ver como educações são ensinadas no versículo bem menor, mas o ensino fundamental, sobre o ensino fundamental, vai formar essas duas discussões da filosofia para crianças, da filosofia com crianças, também o seu segmento de uma fase de transição dos educandos, que fazem parte desse segmento. Então, imagens de repositórios importantes, onde a gente pode encontrar filosofia no ensino fundamental, tem o NESI da UERJ, o próprio ensino abriu um espaço grande para a discussão acadêmica sobre filosofia no ensino fundamental. E a própria pode, quando faz a transição de amostra e ensino médio, transporte e educação básica, dá uma mistura também para essa discussão sobre ensino de filosofia. No mesmo período, nós podemos encontrar 25 trabalhos sobre teses e dissertações que falam do ensino de filosofia, sendo 27 desses do próprio ensino. E em panorama nacional, até então, eu consegui catalogar 77 municípios que adotam filosofia, 34 deles com normativa, porque a gente tem situações antagônicas, que eu vou falar daqui a pouco. A gente tem a quantidade de municípios por região, e aqui eu trouxe um trecho da base curricular do município de Camaçari, que é aqui vizinho de Moicílio, região metropolitana de Salvador. Ele adota filosofia do 6º ao 9º ano, e é um dos materiais mais completos que eu encontrei, a importância da filosofia, o porquê da filosofia, porque alguns municípios, eles têm a legislação, mas não tem a filosofia, não foi implementada. Outros implementam e não tem legislação implementando. Então, são movimentos diversos que a gente vê pelo país. Aqui, mais a quantidade de alguns municípios que têm filosofia por estado. Eu fui acompanhar o finalzinho anterior da discussão anterior do
o Maranhão estava em pauta, que tinha um trabalho muito importante na adoção de filosofia no ensino fundamental, na rede pública. Aqui eu trouxe mais específico, que eu falei anteriormente, que a gente tem quase diversos. A gente tem a lei de incentivação, que é o caso, por exemplo, de Salvador, aqui na Bahia, e de Aracaju. Inclusive, o professor Cristian participou recentemente de um debate na Câmara de Vereadores sobre essa presença da filosofia na lei orgânica, mas que na prática não está no currículo. Nós temos municípios que têm a filosofia, mas não tem a lei, tem a filosofia dentro da educação integral, como um optativo dentro da educação integral. E a gente também tem municípios que, seguindo o que diz a lei federal, relegam às escolas a parte diversificada. Ele tem um descritor para a possibilidade de disciplinas componentes que podem ser trabalhados e a filosofia sendo deles, ou sub-áreas, como ética e cidadania. É um componente forte também, que aparece em parte diversificada do currículo. Esse exemplo aí, nessa imagem, para você ter uma ideia, em Salvador, em 2010, para a produção de filosofia do sexto ao nono ano, veio a disciplina filosofia e nem foi posteriormente colocado no currículo. Então, esses professores acabaram assumindo ou disciplinas da parte diversificada que não eram filosofia. E em uma pesquisa em 2019, o observatório verificou que 4% das escolas circulares de Aracaju ofertam filosofia, então a gente percebe aí a distância da rede privada e da rede pública nessa questão da adoção da filosofia fundamental. Belém é um exemplo que tem área agregada, traz ética e cidadania como componente curricular. A legislação mais prática consolidada são José São Luís do Maranhão, Porto Alegre, tem mais muitos enfrentamentos. E eu fiz algumas tomadas. Por quê? Eu vou tirar o meu exemplo. Quando eu entrei na rede pública, eu era totalmente alheia ao que era ser um servidor efetivo, um plano de carreira de cargos de salário, uma base curricular do município, e aos troncos e barrancos, eu e outras colegas professores fomos nos politizando com relação a isso. Temos muitos movimentos que acontecem nos municípios, são abertos à comunidade e que são importantes, principalmente se você está se licenciando em filosofia, que está almejando estar no serviço público, se engaje. Por quê? Para um currículo, por exemplo, ser construído, é necessário fórum, é necessário audiências públicas, que são abertas à comunidade. Mas a comunidade não sabe o que é aquilo, para que é aquilo. Aquilo vai impactar alguma coisa na minha vida, no meu futuro. Então, precisa ocupar esses espaços de decisão, conhecer a legislação, município, o Estado e a população. Porque é uma forma da gente estar no história da filosofia, sabe dela como o ensino fundamental. Então, regularmente estão acontecendo fóruns municipais, fóruns estaduais, conferências, inclusive
o Plano Nacional de Educação foi estendido até o final de 2025, porque já era para estar início um novo Plano Nacional de Educação, e o Estado e o município têm que seguir forma encadeada essas discussões também, às vezes o município por hora, tendo uma discussão sobre qual disciplina da parte diversificada, eu não estou participando, eu não estou sabendo, ou ele faz sem chamar a comunidade, sem abrir a discussão para o público, entender o papel e lá questionar, denunciar o que está acontecendo, por quê? Quem decidiu? Qual é a ideologia que está por trás disso? Todo mundo sabe, e muitos têm conversado sobre isso também nesse encontro, dos atravessamentos políticos e ideológicos, vários, Rosângela, a sociologia, estou encerrando. ok. Então, articulação e mobilização para conhecer esses espaços da filosofia. Aqui são algumas referências de legislações. Muito obrigada, gente. Obrigado pela fala, Rosângela. Maravilhoso ver o progresso da filosofia no Brasil e também, infelizmente, o regresso do que acontece com seus obstáculos. Em seguida, eu vou estar chamando o mestre Chico Greter para dar continuação à mesa. O palco é seu. Estão me ouvindo aí? Minha imagem está parada aqui. Foi. Estamos Boa tarde. ouvindo. Boa tarde, pessoal. Tá bom. Então, é o seguinte, né? Eu pensei muito o que eu ia falar hoje e eu vou fazer um recorte, como dizia o professor Celso Favaretto, que foi um dos assessores da equipe de filosofia da SEMP, aqui em São Paulo, dos anos 90. Nós tivemos a nossa primeira proposta curricular aqui. Eu faço questão de lembrar isso, né? Que o Estado de São Paulo teve uma proposta curricular, versão preliminar, foi publicada em 92, depois de um longo período de encontros com os professores da rede, com as universidades, com a USP, PUC, Unesp, né? Daí, a equipe técnica da própria secretaria possibilitou que a gente publicasse uma proposta curricular que saiu aí, a bibliografia, no documento que vai ser encaminhado aqui pelo Movimento em Defesa da Filosofia, né, que eu preparei a pedido do pessoal aí, do Vinícius, do Adriano e tal. Então, a proposta, quer dizer, a filosofia é muito ampla, né? Para começar, nem toda filosofia é crítica, né? Então, há filosofias e filosofias. Então, a gente defender a filosofia de uma forma idealista, ela pode ser ingenuidade, né? Porque, desde a Grécia, para supor aqui uma filosofia ocidental, né, havia embates filosóficos, né? Por exemplo, entre a academia, depois o Liceu de Aristóteles, a Academia de Platão, os sofistas, né, os hedonistas e tal. Quer dizer, houve sempre um debate muito grande da filosofia. Mas o importante é que o debate havia, né? E o debate era feito na praça pública. O debate da filosofia não era feito dentro dos gabinetes em Atenas. Eu gosto sempre de lembrar isso. A pesquisa acadêmica é muito importante, mas a filosofia não pode perder a sua origem. Por que ela nasceu e como ela nasceu. Não foi à toa que Sócrates, em Atenas, né, em 399, se não me engano, foi condenado à morte. Todo mundo fala de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que morreu pelos homens, mas 400 anos antes, Sócrates já era condenado à morte. Por quê? Por defender o conceito da verdade. Está lembrando hoje num mundo de pós-verdade. O nosso problema fundamental hoje é um mundo
onde não há mais nenhuma verdade. Há uma relativização total, há uma narrativa. E dentro desse contexto, evidentemente, a filosofia não tem mais sentido. Pelo menos a filosofia que nós defendemos, e não a filosofia dos sofistas. Os sofistas que brigavam porque eles davam aula de filosofia para ganhar dinheiro. E aí eles ensinavam a retórica. Eles ensinavam o quê? Como que eu uso todo o mecanismo da argumentação para, através de sofismos, enganar os outros. Né? Estou simplificando aqui. Mas a filosofia para Sócrates não era isso. Aí Platão, aí, supondo que todos esses homens aí, né, porque tinham as mulheres também, né, só lembrar de Diotima, lembrar também que no jardim de Epicuro as mulheres frequentavam, e lá certamente se discutia sexo também, né, só para dizer, e que a homossexualidade, né, era aceita na sociedade. Imagina quanta coisa que nós perdemos de 2.500 anos para cá por causa de uma filosofia que matou a filosofia crítica, que foi matando a filosofia crítica. E aí, na idade moderna contemporânea, surge um cara. Eu acho que esse cara, né, dentro da escola de Hegel, né, que foi o Marx. Dentro do materialismo, ele vai introduzir o materialismo histórico e dialético. É a retomada de Heráclito. Olha, então eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que não basta eu defender a filosofia, eu tenho que defender a filosofia dentro de um contexto de processo histórico. Está na nossa proposta curricular, me avisa aí quando faltar uns 2 minutos, tá bom? Né? Está na proposta curricular de filosofia, que está aqui, deixa eu ver onde está. É uma frase, né, atribuída a Nietzsche, certo? Deixa eu ver aqui. Bom, não interessa. E ele diz o seguinte, que não é possível filosofar sem levar em conta o processo histórico. Nesse ponto, a história da filosofia e o processo da filosofia é fundamental para filosofar. Tanto lá como antes como agora. Então, esse conceito de filosofia é que a gente tem que debater, e a gente quase não debate ele. Por que eu estou falando isso? Porque, para fazer isso, aí vem a minha dissertação de mestrado, que eu defendi na USP, com orientação do professor Severino, é o seguinte, para eu falar de filosofia no ensino médio, na educação básica fundamental, eu tenho que falar assim, mas qual é a concepção de educação que nós queremos? A filosofia não é a única, mas ela se obriga a perguntar que educação nós queremos, que jovem nós queremos formar. Não é qualquer formação. Então, a filosofia já questiona a concepção de saber, a concepção de educação que nós queremos. Sem essa pergunta, toda a discussão de educação que se faz hoje no Brasil, ela é uma discussão vazia, porque mesmo os documentos das reformas de 2017, das reformas de 2024, não discutem isso. Dá por suposto que todo mundo acha que educação, formação, os professores, mas não se discute isso. Ora, se eu não sei que educação que eu quero, como é que eu vou falar em filosofia? Essa primeira questão filosófica da filosofia é qual o homem que nós queremos formar, qual é a mulher que nós queremos formar, qual é o ser humano que nós queremos formar. O ser humano que nós queremos formar é esse do Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que fez uma chacina lá, que já matou mais de 150 pessoas, que eu tenho certeza, eu que morei no Rio. Certamente, mais da metade são jovens inocentes que estavam nas ruas. A educação do fascismo, é isso que nós queremos? É a educação de Esparta que nós queremos ou a educação de Atenas? Com todo o problema do escravismo em Atenas.
É a educação para o conhecimento crítico da realidade ou é a educação para a submissão do homem? Então, essa é uma questão fundamental. E aí, é claro que aqui na proposta curricular, na minha dissertação, em tudo que eu escrevi até hoje, é o seguinte: nós temos que ter uma concepção teórica de filosofia que eu aí encaixo dentro do materialismo histórico dialético. O Marx é conhecido como o homem da Revolução Comunista, do Manifesto Comunista, mas eu acho que a maior revolução que o Marx fez na história, ele, o Engels e os da esquerda hegeliana, é dar um basta para o idealismo da cultura ocidental, para a metafísica. O Marx falou: chega, a metafísica não responde à questão humana. A metafísica fala de um mundo para além da realidade, um mundo das ideias de Platão. Essa filosofia não nos interessa. Eu estou criticando Platão aqui, quem sou eu, né? Eu estou criticando Platão, mas é claro, Platão tem que ser criticado, sim, porque o idealismo platônico, que depois foi incorporado pela Igreja na Idade Média, e o materialismo mecanicista, incorporado por Tomás de Aquino, vai fundar uma sociedade que nós estamos vendo aí, do fundamentalismo religioso, do neopentecostalismo, do conservadorismo e do fascismo, que matou Sócrates. Aqui, claro, você está vendo, eu fiz um recorte, uma retórica, uma narrativa, né, dizendo o seguinte, que a educação, quando a gente defende a filosofia no ensino médio, fundamental, acho que o Aldo deve falar sobre a questão da educação para crianças, que eu não me meto nisso, e mais defendo, que é o seguinte: a filosofia ela é essencial dentro do conhecimento, dentro da formação do jovem no currículo da parte antropológica, das ciências humanas, das ciências naturais, na parte axiológica da questão da ética, da estética, da política, e ela é fundamental na questão epistemológica. Tanto é que eu defendo como Severino, que a filosofia não é uma ciência humana no sentido moderno da palavra. A filosofia está em todas as áreas, até na filosofia da matemática e da lógica. Então, nós não nos reduzimos. Isso não é soberba, isso é reconhecer a nossa realidade, isso é autoestima. Nós não precisamos nos defender para dizer para que filosofia. Eu estava lá agora no encontro que nós tivemos com o professor Severino e falei: Severino, quantas vezes você escutou aquela, para que filosofia? Ele falou assim, umas 1.000.000 de vezes. Né? Ora, se a filosofia tem a ver com todas as áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade, trânsito, a filosofia está no núcleo da questão do saber e da formação do homem. Então, a filosofia é essencial para a formação das novas gerações, e Atenas já sabia disso. As universidades nasceram como faculdades de filosofia, ciências e letras, e aí entra as artes, que a arte também é outra questão que eu abordo da minha questão. Então, o conhecimento não é só preparar para o mercado de trabalho. Eu vou mandar esses tecnicistas, como o Federer aqui em São Paulo, esse bando de tecnicista, de neoliberal tecnicista, que quer reduzir a educação a uma formação técnica obtusa. Essa é a palavra que eu uso. Então, é isso que eu quero dizer. A filosofia está aí, é necessária, precisa, e nós ficamos felizes quando vemos jovens que estão na luta, defendendo esse conhecimento ao qual, depois da música, eu dediquei a minha vida. Tá bom? Grande abraço para todo mundo e viva a filosofia. Obrigado, Chico. Belíssimo discurso. É só um comentário, eu acho interessantíssimo, como na mesa anterior, também sempre recaímos sobre essa mesma discussão dessa estrutura que existe para precarizar a filosofia no Brasil. Bom, continuando com o doutor Aldo Josias dos Santos, por gentileza, o palco é seu. Bem, boa tarde. Esse debate, ou essa exposição, ou o que eu pretendo dialogar com os estudantes, professores e professoras aqui presentes,
Não sei se vou ser muito simpático, mas eu primeiro quero dizer que hoje é um dia importante e marcante. Importante porque os estudantes, professores, trabalhadores estão fazendo uma caminhada de protesto em Brasília contra a reforma administrativa, que, aliás, todos nós aqui deveríamos estar participando, né, em vários lugares, por conta do desemprego e do sucateamento do Estado que está em curso. Particularmente aqui em São Paulo, isso já é muito presente. Segundo, porque nós estamos acompanhando a ação do Estado que mata o povo e o povo, se quiser, recolham os corpos. Quer dizer, é um nazifascismo na sua expressão mais cruenta que nós podemos observar. É repugnante. Não sei se tem espaço aqui para moção, mas pelo menos o encontro deveria fazer uma moção contra isso, essa matança deliberada que nós estamos percebendo, que nós estamos acompanhando ali no Rio de Janeiro, que tem um objetivo político explícito no sentido de buscar outros mecanismos da disputa eleitoral de 2026. Segundo ponto, eu gosto muito da filosofia da praxis, sou um pouco igual ao Chico, a filosofia da praxis, porque eu, além de ter essa minha formação acadêmica, eu também tenho quatro experiência de 4 mandatos de vereador aqui na cidade, e que, portanto, também esse diploma de vereador me ensinou muito os meandros do poder e também como articular e como ajudar a organizar o povo para poder lutar pelos seus direitos. E eu quero começar essa conversa aqui citando a Lei 10.639, alterada pela Lei 11.645 de 2008, que foi criada com o objetivo de estabelecer o ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira, africana, em todas as escolas públicas, particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Primeiro, já tem um estranhamento. Por que até o ensino médio e não nas academias, nas universidades? E não na Casa Grande? Primeiro ponto a ser discutido. Segundo ponto, nós, da Profib, propusemos uma emenda de que se alterasse o ensino obrigatório de filosofia, história e cultura afro-brasileira, porque nós entendemos que não pode ser só do ponto de vista histórico, também tem que ser do ponto de vista filosófico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista antropológico. Então, eu entendo que é um pouco reducionista esse formato, mas eu saúdo como uma lei extremamente importante. Mas eu vou voltar nela ao final da minha conversa. Eu queria dizer que esse debate, para nós, é um debate que poderia remontar, por exemplo, desde 1932, quando no Brasil começamos, a partir do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, a estabelecer, a buscar, né, uma formação acadêmica, uma formação que pudesse a educação ter um papel na sociedade. E depois passou lá pelo 37 a 45, né, com o Getúlio, quando cria o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde conjuntos. Olha só em que patamar estavam naquele momento ainda da história. E esse debate é um debate que vem, e a filosofia vem no bojo desse debate. Mas a filosofia não existia antes? Claro, a Marilena Chauí diz que a filosofia existe desde os tempos imemoriais, ou seja, desde muitos e muitos anos e séculos, onde ela vem se construindo e ela está presente nesse debate. Mas em 1968, a filosofia e a sociologia praticamente foram banidas da formação, e a partir daí,
né, eles introduzem o SPB, que é a doutrinação, digamos, do militarismo, para poder tentar evitar esse aspecto da criticidade da filosofia. A filosofia não pode ser uma coisa genérica. A filosofia tem que ter princípio, tem que ter lado e tem que ter uma classe. Tem que ter uma classe. E a partir de que classe, de lugar social, nós falamos? Né? Nós estamos falando a partir do lugar dos filósofos da burguesia, ou dos filósofos da nossa classe, da classe explorada, da classe empobrecida. Então, a filosofia tem que ter esse papel que eu considero extremamente importante. E esse debate da filosofia volta em 96, com a LDB, 93-94/96, aonde naquele momento estabelecia muito genericamente o domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania. Então, veja que ela fica no exílio por um período, mas ela volta, digamos assim, ela volta a partir dos grandes movimentos e das lutas sindicais, principalmente Osasco, ABC, ABCD, então volta essa filosofia. Bom, aí nós vamos ter depois um projeto, por exemplo, do Padre Roque, que vai ser vetado pelo FHC, o grande sociólogo, que vai vetar o projeto que introduzia, que colocava o debate da filosofia de maneira fundamental. Enfim, eu sei que o tempo aqui não dá para discorrer sobre um processo mais histórico, mas o que é central? O que é central, por exemplo, que no dia 7/7/2006, nós, numa caravana de São Paulo, e professores de vários estados, estudantes, nós comparecemos ao Conselho Nacional de Educação, neste dia, para pressionar pela obrigatoriedade da filosofia e da sociologia. Eu diria que aí nasce a Profesp, nasce a Profib, porque é a partir da ação concreta, não é do gabinete. Nós não somos uma entidade de gabinete, nós somos uma entidade da rua, do pé da rua, compromissado com o processo de transformação. Então, é a partir daí, eu tenho inclusive a revista que publicou isso, um texto interessante que depois foi publicado no livro, acho que também dá para fazer um debate legal, e eu poderia continuar falando do que foi esse dia, da nossa alegria, poderia continuar falando, inclusive, da Lei 11.648, né, que praticamente torna obrigatória a filosofia e a sociologia, mas que depois isso foi desmontado pelos golpistas, né, foi desmontado todo esse processo de luta, mas nós não desanimamos, nós não desistimos. Mas eu queria trazer aqui um debate, que é um debate que nós da Profib estamos enfrentando com muita seriedade, que é o debate sobre em que perspectiva ou a partir de que elemento histórico, teórico, filosófico nós estamos trabalhando o conceito de filosofia. E nós temos um núcleo chamado Núcleo Pan-Africanista, que nos reunimos praticamente todas as segundas-feiras, onde nós estamos estudando vários livros. Nós estudamos, por exemplo, um livro que eu considero extremamente importante, Bell Hooks, que vocês devem conhecer. Eu vou, me perdoe fazer isso, mas eu acho que é importante socializar. Esse livro é importante, Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, uma educação como prática da liberdade. Quem já leu, legal, sabe que tem um conteúdo fantástico de uma companheira, né? Mas quem não leu, eu entendo que é indispensável você fazer a leitura, por exemplo, da Bell Hooks. Então, o primeiro livro que nós fizemos estudo foi esse. O segundo livro foi o livro do Racismo Estrutural, que depois, né, vários problemas aconteceram com o autor, mas também para poder discutir a realidade da escravidão, do racismo na sociedade. Para finalizar, doutor Aldo. Oi? Para finalizar. Cara, eu vou tentar. Obrigado, viu? Depois, nós trabalhamos um livro que também
e aí eu tenho muita discordância em grande parte da academia, um livro publicado em 54, que é um livro chamado Legado Roubado. Legado Roubado. O que diz esse livro? Diz o seguinte: a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Ele não mede e não economiza a palavra. É uma filosofia roubada. E ele vai aqui dizendo, né? O livro vai tratando disso, né? Vale a pena procurar a sua leitura. Eu até poderia comentar, mas não dá pelo tempo. Mas esse cidadão aqui, o George James, não é muito conceituado, tá bom, mas e que tal esse que é Sheikh Anta Diop, que é também na mesma linha desse processo de resgate da filosofia a partir do berço da humanidade, não a partir do eurocentrismo. Eles vão dizer, por exemplo, que Platão, Sócrates e Aristóteles se apropriaram indevidamente, roubaram, saquearam o conhecimento egípcio, o conhecimento que existia, e publicaram depois como sendo produção deles na Grécia Antiga, porque a África, de certa forma, sempre foi colocado à margem, além de todo o processo de desconstrução da figura humana e da condição humana de ser negro. Esse debate, para concluir, aí tem outros livros aqui que depois eu posso passar se alguém tiver interesse. Nós discutimos depois desse uma ideia de uma filosofia negro do Monsanto. Esse livro ele é indispensável do ponto de vista filosófico. Ele é indispensável. Eu estou dizendo isso porque eu me sinto sacaneado, porque eu estudei há muitos anos da filosofia e nunca levantaram essa tese na academia. Eu acho isso absurdo. Aqui nós estamos falando com estudantes. Procure os professores, peçam para que eles falem dessas bibliografias, para que a gente possa repensar esse processo histórico e não ficar reproduzindo, do ponto de vista europeu, a dominação, inclusive cultural, com um grau de conhecimento e conteúdo que foi plagiado do povo do Egito, daquela população que lá se encontrava há séculos antes deles. Portanto, colegas, para terminar, e o último livro que nós estamos estudando, esse vale a pena também, que é A Invenção das Mulheres. As feministas, as companheiras de esquerda, eu também me considero da esquerda, precisa estudar esse livro, A Invenção das Mulheres. Começamos a segunda-feira agora. É toda segunda-feira à noite, virtualmente, tem gente de vários países, inclusive. Esse livro é uma revolução no processo da compreensão dessa questão. Então, eu estou fazendo essa provocação teórica aqui, porque até quando nós vamos ficar aqui dizendo que Sócrates, Platão, Aristóteles foram a grande assumidade, enquanto, por exemplo, Aristóteles se apropriou com a sua escola, se apropriou do conhecimento do Egito e publicou como se fosse seu, uma falsificação do ponto de vista teórico. Então, eu estou fazendo essa provocação, e não é a provocação minha, não, é a provocação com os autores, parte dos autores que eu citei aqui, além de Molefe, Kant, Assante e outros autores que eu não conheço muito dessa área, estou aprendendo muito, mas nesse grupo de estudo nós temos o prazer de falar e aprofundar esse debate. E por último, eu queria dizer o seguinte, para concluir a minha fala, eu peço desculpa porque passei um pouco, eu queria parafrasear Paulo Freire, para concluir, no seguinte aspecto: se a filosofia sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade mudará. A sociedade mudará. Portanto, filosofar e revolucionar o mundo é preciso. Desculpa por ter passado o tempo. Obrigado pela atenção. Sem problemas.
A gente ainda vai abrir depois do senhor Deoclésio, ainda vamos abrir para o público falar também, se vocês quiserem fazer alguns comentários, enquanto vamos abrindo para o pessoal falar, sem problemas nenhum. Bom, em sequência, mestre Deoclésio Tadeu Alves Barroso, por gentileza, daria um tempo para o senhor se apresentar e também dar continuidade. Pois não. Boa tarde a todos. É um prazer estar nesse congresso online e o nível de organização e participação está muito interessante. Eu me chamo Deoclésio Tadeu Alves Barroso, eu faço parte do Instituto Federal de Educação de Pernambuco e do campus de Vitória de Santo Antão. Eu fiz a defesa recentemente e gostaria de partilhar com vocês, em linhas gerais, a minha pesquisa, que é intitulada Quando ensinar filosofia se torna problema, rimas de fuga com Deleuze e Guattari. Essa pesquisa, ela nasce de dois movimentos. O primeiro, eu sou funcionário público da educação há 26 anos, e eu sempre me pergunto sobre a qualidade do ensino de filosofia no espaço institucional, como ele é muito desafiador. Então, essa pesquisa tem a ver com minha prática pedagógica e tem a ver com uma leitura que eu fiz na época que eu estava fazendo mestrado, até com o projeto do mestrado, que foi O que é Filosofia, de Gilles Deleuze e Pérez Guattari. Esse livro não foi só uma leitura racional, foi uma leitura, eu fui como que uma leitura existencial, porque, na verdade, mudou muito a minha visão de filosofia, a minha visão de mundo e teve uma repercussão na minha prática pedagógica. Então, eu parti para uma experiência com os meus estudantes no primeiro ano, numa escola técnica, aqui de Pernambuco, de Paudalho, uma escola que tem 600 estudantes, todos oriundos da classe trabalhadora, e aí eu peguei uma turma do primeiro ano e fui fazer essa experiência. A partir de Deleuze, eu levantei uma problemática que eu considero muito relevante, que é quando você chega no espaço da sala de aula, você tem uma formação, né? Eu tenho uma formação, e essa formação tem raízes fortíssimas de exposição, marcada, assim, de certa forma, pelo conteudismo. E aí eu quis trazer essa problemática. Essa problemática a gente encontra abordagens, né, com variados pensadores, Moacir Gadotti, Libânio, Saviano, Paulo Freire, que diz que, apesar de tantos avanços, nós temos uma educação muito instrucionista. Então, eu disse... Então, a proposta foi quebrar um pouco aqueles 50 minutos que a gente tem de muita rapidez, que a gente não sabe o que faz, com um currículo imenso. Então, a questão era como fazer com que essa perspectiva de Deleuze e Guattari, a partir dos conceitos de dever e rizoma, eles seriam impulsionadores de uma prática que devolva a palavra aos estudantes, de uma prática que faça com que os estudantes pensem a partir da realidade deles, ou a partir dos desafios da contemporaneidade. Então, a gente quebrou a sala de aula naquela estrutura muito tradicional. Eu fiz uma metodologia da pesquisação, fiz um encontro com a coordenadora pedagógica, os estudantes dessa turma, foram oito equipes nessa turma, então os líderes, e fizemos uma conversa, a gente foi expondo e a gente foi chegando a algumas conclusões. Então, nós trabalhamos 3 meses na perspectiva seguinte: nós colocamos um estilo de aula em que eu não tivesse o certo e o errado, onde a gente fosse um mediador, e eles pudessem desenvolver algumas tarefas, e essas tarefas seriam socializadas entre eles, usando a arte, o desenho, a colagem, a pintura, a música, e seriam 3 momentos. No primeiro momento, eu fiz uma linha do tempo e peguei vários filósofos, e esses filósofos foram distribuídos com as turmas. No segundo momento, eles nesse primeiro momento, iriam ver quais seriam os problemas que cada filósofo, na sua época, levantaria. No segundo momento, eles iriam criar, a partir da ideia deles, o que seria filosofia. Um conceito autoral usando os elementos da arte, essa coisa toda, num cartaz e socializar entre eles.
E, por último, seria uma exposição desse material para turmas dos segundos anos. Então, a turma topou, nós caminhamos nessa perspectiva, fizemos antes um questionário antes da aplicação dessa pesquisa e depois da aplicação da pesquisa. Nós fizemos as anotações do comportamento desses estudantes com relação às resistências, com relação ao nível de entrosamento entre eles, a questão das habilidades desenvolvidas, e foi feita essa tarefa e a gente chegou, né, a algumas ideias, né? Porque a questão seria dizer que filosofia não é simplesmente passar um conteúdo ou simplesmente fazer a história da filosofia, mas, de forma muito clara, no meu entendimento, a partir de Deleuze, seria essa intervenção no mundo, seria essa prática militante, não a partir do professor, mas fazendo com que o aluno pudesse pensar numa educação que é uma educação conteudista, reprodutivista, é uma neoliberal, que classifica as pessoas, denota. Isso, gente, foi um grande desafio. A educadora pedagógica sofreu um bocado, porque ela aceitou uma proposta que, em 3 meses, as aulas foram completamente diferentes, né? Os próprios conteúdos, a gente não fez esse rodízio, a gente fez a partir dessa visão. Então, foi algo desafiador, mas a gente fez, e a gente chega a algumas conclusões rapidamente aqui, por causa do tempo, que houve uma resistência dos estudantes, e, ao mesmo tempo, a gente percebeu uma dependência do professor. Professor, isso é certo, professor, isso é assim, tem que ser assim e tal, aquela coisa que a gente foi quebrando ao longo do processo. Depois, a gente foi percebendo uma motivação dos estudantes quando eles começam a valorizar suas habilidades, quando eles começam a criar. É interessante como os adolescentes eles têm uma capacidade de uma assinatura de criação. E houve muita criação, muitas coisas interessantes. E aí a gente viu essa criatividade como algo muito interessante. E um outro elemento que a gente percebeu foi uma ressignificação do ensino de filosofia. Um ensino que muitas vezes era pesado, né? Foi um ensino onde eles participaram. Houve assim, uma participação, um envolvimento dos estudantes. E a gente percebeu também, durante o trabalho, que filosofia não seria essa ideia de transmissão de conteúdo. A ideia de linhas de fuga, que é um conceito muito interessante de Deleuze, que é uma desterritorialização, no sentido de você, diante de um desafio, de você estar estabilizado, enfrentar outros desafios, a gente percebe que, como professor, a sala de aula é um espaço onde a gente pode, ali de forma marginal, indo contra aquilo que vai contra a própria filosofia. Porque a ideia de um ensino conteudista, até mesmo pelas condições políticas em que a gente se encontra, as condições de formação que a gente tem, ela vai contra a própria natureza da filosofia. E aí a gente começou a perceber que esse espaço é um espaço muito interessante, esse espaço da sala de aula, da gente construindo ali pelas beiradas alguma coisa diferente. Nós usamos a visão, alguns conceitos de Deleuze e Guattari, são filósofos complexos, de muita densidade, né? Eu ainda estou engatinhando, mas a pesquisa me possibilitou essa visão diferente da prática de ensino. Uma prática onde você possa ter a voz e a participação efetiva, assim, dos estudantes. A pesquisa me trouxe algumas leituras, né, com relação a essa criatividade, essa ressignificação do ensino, essa motivação dos estudantes, as resistências. Muitas vezes, aquelas cadeiras enfileiradas, é como que o aluno se esconde ali também, quando passa por um processo de interação, é um processo de muita luta, de muita dificuldade, mas a gente vence tudo isso, né? E percebi também a importância que a gente vai tirando da gente aquela ideia de estabelecer um preconceito com o estudante. Esse aluno tem um perfil disso, esse não tem um perfil. Quem imaginaria que uns alunos no primeiro ano, que nunca estudaram filosofia, pudessem produzir coisas interessantes, e eles prepararam uma exposição que me chamou a atenção, né? Então, essa pesquisa trouxe
elementos assim, interessantes, né, sobre o ensino de filosofia no contexto da sala de aula, diante das nossas angústias, dos nossos desafios enquanto professor. Ser professor não é algo simples, eu considero algo muito complexo, não quer dizer que não seja prazeroso, mas é complexo no sentido da gente trabalhar com a formação. E não é algo simples, né? Não é algo simples, é algo... E na perspectiva filosófica, a gente tem esse desafio de fazer, em meio a esse desafio de uma educação neoliberal, contribuir para que seja uma educação para o pensar. Então, em linhas gerais, foi mais ou menos esse trabalho dessa pesquisa, e a gente está agora assim, partilhando com vocês com muita satisfação. E a gente está aberto aí às críticas e à leitura de vocês, mas o que fica é que eu sempre me preocupo assim, com a qualidade do espaço do professor nesse contexto de uma educação marcadamente neoliberal e reprodutivista que nós vivemos. Muito obrigado. Agradeço, mestre Deoclésio. Agora vamos partir para o diálogo com os participantes, para os públicos ouvintes, para quem for querer começar a fazer as perguntas. Enquanto o pessoal vai levantando as mãos, gostaria de dizer que para quem não conseguiu assinar a lista, não se preocupa que a gente já tirou print dos participantes, então não precisa ficar preocupado com isso. E também reforçar que tanto os delegados precisam votar nas deliberações. Verifiquem os e-mails e o Google Classroom de vocês. Dito isso, se algum dos palestrantes tiverem algum outro comentário ou alguma coisa, partir aí para as perguntas. Perfeito. Miguel? Boa tarde. Todos me ouvem bem? Ouvimos bem. Bom, primeiramente, parabenizar pelo evento e pelas falas. É de extrema importância que seja trabalhada essa questão da filosofia nesse processo de formação educacional, né, no nível de urgência que o país e até mesmo a academia se encontra. Enfim, há um trabalho feito por mim, pelos Vinícius, há um tempo, em relação ao ensino de filosofia dentro das periferias e dentro da educação, onde tange as escolas das periferias também, né, que agrupam esses grupos minoritários. E aí, eu ouvi muito e concordo muito com a fala do professor Chico em relação à questão da crítica da filosofia, né? Eu acredito que há uma necessidade de haver essa crítica e principalmente de um movimento de instrumentalizá-la para um viés de onde a gente consiga resolver nossos problemas contemporâneos, né? Houve muito um debate sobre a questão não entrando no recorte utilitarista, longe disso, mas houve muito uma questão da gente enfrentar os problemas que o Brasil tem no momento a partir da filosofia. Eu acredito que esse processo passa muito pelo processo de formação política dentro do trabalho de base, nesse sentido, principalmente dentro das escolas, né? Trabalhar uma formação política para que esse senso comum passe a ser um senso crítico e consiga ter um discernimento do que acontece de fato no país. E hoje a gente vê um acontecimento do nível que é de mais de 120 pessoas dentro de uma periferia do Rio de Janeiro serem mortas, assassinadas, e haver posicionamentos em número abundante de pessoas comemorando, de pessoas dizendo que hoje o país mostrou sua força, que a polícia mostrou sua força, que o problema dessa forma vai ser resolvido. Isso mostra o nível, isso sem contar a extrema-direita, o neofascismo, o neonazismo que tem nos aterrorizado faz tempo. Então, eu queria ouvir um pouco mais do professor Chico em relação a esse processo de formação por meio da arte que ele comentou, né? O processo da formação política, falando da minha pessoa, foi feito bastante pelo hip hop, pelo rap. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. E eu queria ouvir um pouco também
sobre esse processo de formação política até dentro da academia, porque, utilizando mais um exemplo meu, dentro da Universidade Federal de Sergipe, que é onde eu estou fazendo minha graduação, se debate até se Locke era escravocrata ou não, mas não se debate uma filosofia brasileira, não se debate uma filosofia africana, não se debate uma filosofia... Na verdade, se debate, mas em números extremamente baixos se comparado ao que deveria e ao comparado ao que é trabalhado dentro da universidade, né? Além disso, trabalhando isso dentro da própria educação básica, né? Então é isso. Agradeço pelo espaço e parabéns mais uma vez. Senhor Chico. Mestre Chico. Você está falando comigo? Isso, Miguel, gostaria de te ouvir mais um pouco, falando sobre a luta e a resistência. Ah, tá. É que eu já estou meio surdo, né, meu? Eu estou com 69 anos e já perdi uns 30% da minha audição. Não estava te ouvindo direito. E aqui está baixo o meu som. Não, respondendo a questão da filosofia e da arte, né, Miguel? Olha, eu dei aula há 35 anos e sempre trabalhei porque eu também sou músico. Eu sou um cantador, compositor popular. Participei de muitos festivais nos anos 70 e 80 e a música sempre fez parte da minha vida, mesmo porque meu pai era cantador, animador de baile, né, lá do interior, seu Francisco, Chico Velho. E então a música fez parte da minha vida. E como houve um encontro entre a música e a poesia na música popular brasileira, eu não digo só essa MPB de elite, não, né? Desde Luiz Gonzaga, né, Teixeira, os grandes compositores, a poesia que é musicada. E há músicas que são colocadas em forma de poesia. Então, esse encontro, para mim, sempre foi muito bom trabalhar com os alunos, e eu sempre trabalhei até meu último ano, que foi em 2018. Na minha dissertação de mestrado, eu explico lá vários recursos metodológicos, como o Deoclésio colocou alguns aí, né? Baseado todo na pedagogia de Paulo Freire, baseado em tudo aquilo que veio para ajudar a gente a dar aula. Como eu disse, ser professor não é fácil, né? E eu acho que agora, com o notório saber, o pessoal acha que qualquer um dá aula. Não. Um excelente matemático, um excelente físico pode ser um péssimo professor. Está entendendo? É isso que o pessoal neoliberal não saca isso. Ser professor é uma coisa. O pedagógico é da onde vem a palavra pedagogia, né? Aqueles que conduzem as crianças, Conduzir no sentido de como que eu pego o aluno daqui, da realidade dele, a partir da realidade dele, e levo ele a filosofar. Então, eu usava muito a arte e principalmente a música como recurso. Você pode usar o teatro, você pode usar a pintura, você pode usar a dança. Por quê? Porque a arte mexe, na minha dissertação, eu trato lá do conhecimento musical, artístico, do conhecimento matemático, do conhecimento filosófico. Eles estão muito próximos. Né? Sabe onde eu descobri isso? Que quando eu estudava o colegial, eu comecei a aprender a tocar violão, eu tinha 15 anos. E tinha aula de matemática depois do intervalo, acho que na terça e quarta-feira, e quinta-feira. E eu pegava o violão e ficava tentando aprender violão, que não é fácil, né? Se aprende em uma semana, duas, não aprende. E aí eu ficava batendo violão.
E quando vinha a matemática, quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu lembro que a matemática ficou mais fácil para mim. Muito mais. Eu comecei a entender matemática. E aí eu comecei a perceber a ligação do conhecimento artístico com o conhecimento matemático. E, imediatamente, eu também estudava filosofia. Eu uni essas três coisas, sempre uni isso assim. Então, a arte é um recurso valioso para trabalhar, encaminhar os jovens para a filosofia, para a reflexão filosófica. E aí, nesse sentido, eu quero aqui terminar agora, depois tem muita coisa, senão ficaria aqui a noite inteira e aqui não tem vinho como tinha em Atenas. Mas falando de Atenas, o Aldo citou aí que os filósofos roubaram a filosofia da África, né? Então, olha, a filosofia, para mim, essa que vem desde os tempos, né? Quando ela surgiu, para mim, a filosofia que eu entendo hoje surgiu no Mediterrâneo. E a África faz parte do Mediterrâneo. Se os gregos roubaram os egípcios, ou fizeram muito bem, porque depois queimaram a biblioteca de Alexandria. E ao queimar a biblioteca de Alexandria, nós ficamos muito sem provas, né? Agora, o que interessa para mim é isso, viu, para vocês? Qual é o específico da reflexão filosófica? Isso nasceu por volta do século VI, V antes de Cristo. Nasceu aí. Né? Eu acho que antes nós não temos registro histórico de um tipo de conhecimento que seja conceitual. Isso a Marilena Chaumy também defende. A Marilena Chaumy defende. Então, a filosofia tem um específico, que não é natural, assim como a matemática, assim como a lógica. Se você não desenvolver nos alunos por uma educação, ele não se dá e a gente se torna analfabeto formal. Analfabeto, como é que chama mesmo? Eu sei, um tipo de analfabeto que não desenvolve a capacidade do desenvolvimento do conhecimento empírico formal, do conhecimento abstrato. O conhecimento abstrato foi uma conquista da humanidade e de vários grupos da humanidade, mais ou menos do século VI ao século V. É isso que nós temos registro histórico. E aí nasce a filosofia, nasce a ciência, E olha, para dizer que a Jônia, onde tem os grandes filósofos, onde nasceu a filosofia, que dizem que nasceu, os pré-socráticos, a Jônia era da Pérsia, não era da Grécia. A Jônia era Pérsia. Tá entendendo? Então, falar que nasceu em Atenas, é claro que isso é reduzir muito. Eu acho que a filosofia nasceu nesse meio aí. Evidentemente que a arte também nasceu aí, o teatro nasceu nesse avanço da humanidade. E o resgate da filosofia africana, do conceito africano, é fundamental para enriquecer toda a filosofia, seja ela oriental, ocidental, seja ela o que for. Né? Acho muito importante. Agradeço, mestre Chico. Sempre bom ouvir falar sobre essas discordâncias de que existe um local em que a filosofia foi ou não foi criada. Né? O que a gente entende por filosofia, creio que com mais de 40 pessoas aqui, a gente vai entrar em discordância em algum momento, e é sempre belo ver como essa discordância aparece. Bom, em seguida, João, à vontade para fazer sua pergunta. Acho que não estamos te ouvindo. Bom, mas fique tranquilo, fique tranquilo. Eu vou passar para a Sheila, na hora que o senhor conseguir dar uma estacionada, dar uma parada aí, eu sigo para o senhor. Bom. Pode falar? Claro. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito as falas, assim, muito importantes e relevantes, e me solidarizar, como o professor Aldo colocou aqui, né, se tiver alguém do Rio de Janeiro entendendo a importância do que está acontecendo hoje, né, de como a gente, mesmo em momentos como esse,
posicionar e explicitar como o capital pensa os sobrantes, né? O Exército Industrial de Reserva. E qual a importância desse Exército Industrial de Reserva para o capitalismo, de como ele opera, e quando ele não é mais importante, como ele pode ser eliminado, né? Bom, eu queria colocar uma questão que não é muito fácil, mas eu acho que ela é extremamente importante, dadas as falas que eu já ouvi durante todo o evento. Professor Chico, professor Aldo, professor Deoclésio, enfim, todos os presentes, falar sobre a relação entre ciência e filosofia, né? Num sentido que a gente entende que, num determinado momento histórico, a filosofia é negada pela ciência, né? E como a gente pode entender essa relação entre filosofia e ciência na sociedade capitalista, né? Regida pelo capital da importância da resistência dentro disso, né? Queria que vocês colocassem um pouco sobre essa questão. Obrigada. Agora eu posso falar? Bom, se algum dos palestrantes tiver algum Tá comentário, saindo por favor, áudio? Sheila. Agora está sim. A pergunta é, a filosofia decolonial, ela tem uma grande importância nisso tudo que o professor falou. Agora, tipo, a Denise Ferreira da Silva, na sua ideia global de raça, ela já nos adverte que vivemos uma civilização baseada no eu transparente e no eu afetado, que são as pessoas que a Europa vai dizer que os descendentes de escravos e pessoal das minorias, eles não vão crescer porque os seus corpos já estão adaptados a isso. E os eu transparentes são aqueles de mente mais racionais, né? Então, eu vejo assim, na discussão de Denise, na ideia global de raça, que quando a gente traz essa reflexão bem minuciosa para o ajustamento do que é o pensar, os alunos, eles pensam uma filosofia mais voltada para a equidade, entendeu? Tipo assim, para adaptação. Por isso que a arte é bem interessante. E em relação ao nascimento da filosofia, eu defendo a filosofia, ela tem origem africana, sim, mas o pensamento da filosofia ocidental é inegável que não seja na Grécia. Mas, em essência, ela é produto do ser humano. Até que prova o contrário, que o primeiro ser humano não veio da África, então a gente fica aí nesse dilema. Mas isso aí é uma coisa que não vai gerar muito pensamento pedagógico para o aluno, não. O que vai gerar o pensamento pedagógico para ele é o amor ao pensamento. Valeu, professores. Bom, é interessante para mim, como um jovem graduando na filosofia, é muito interessante ver essa discussão de que os alunos, muitas vezes, eles não estão olhando para a filosofia com essa mesma beleza que se constrói o conhecimento, né? E vejo que a arte, muitas vezes, acaba entregando essa resposta por ser facilmente adequado para observar uma obra, e aí acaba se adequando a observar uma atitude. Achei interessantíssimo ouvir todas essas mentes, maravilhoso poder compartilhar com vocês aqui. Sheila, poderia continuar a sua pergunta também? Eu acho que eu terminei a pergunta, Pedro. Eu queria saber qual é a relação entre filosofia e ciência, e estou pensando aqui na negação da ciência burguesa em termos da filosofia, né? Porque se a gente pensa no aspecto ontológico, e a relação entre ontológico e epistemológico, né? Por que, num determinado momento histórico, a sociedade começa a negar a filosofia, né?
E aí, professor Chico, nesse sentido, eu também adoro, e até tem um professor aí, na verdade, da UES, da Universidade Estadual do Ceará, que eu gosto muito, o professor Deribaldo, que estuda estética, né? E eu acho que é isso também, né? A importância da arte num sentido de resistência, né? De não delimitar fronteiras, né? Restrições para o conhecimento, né? De como que a gente, num determinado momento histórico, fracionou isso, né? Fragmentou o conhecimento para uma determinada finalidade, que não o humano, né? Então, eu acho que a filosofia, ela incomoda muito por conta disso, né? Justamente por conta de perguntar o que é tal coisa, né? O ser, entender o ser do ponto de vista daquilo que é, enquanto essência, né? E a gente, infelizmente, no capitalismo, a gente, às vezes, se a gente não estuda, principalmente filosofia, a gente não consegue entender essa essência das coisas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a negação. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, e eu acho que é essa a pergunta principal. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos. Seguindo algum comentário dos palestrantes? Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre a questão da ciência, né? Sheila, evidentemente que numa sociedade positivista, e agora, dentro de uma preocupação, de um reducionismo econômico, mercadológico, né? Acho que inúmeros filósofos trataram disso, né? É claro que a filosofia ela se torna inútil. Inútil, mas principalmente perigosa. Por isso que ela é tirada das escolas. Por isso que quanto mais eles tiram, mais eu com 69 anos, outros que estão na luta, mais me dá energia de lutar. Sabe por quê? Porque eles estão tirando, porque sabe que a filosofia, para eles, ela é inútil, né? Espero que eu ganhe. Mas é também perigosa, porque ela, como diz o Delcas, quando ele vai trabalhar com os alunos, ele vai perceber que quando os alunos saem daquele mecanismo da educação bancária, né, como diz Paulo Freire, a educação imposta, como hoje aqui as plataformas, um absurdo, impõe plataformas. E aí, quando o aluno descobre que ele também, tem microfone aberto, quando ele também pode pensar, como dizia Kant, não se ensina filosofia, mas a pensar, ele não quer dizer que a gente não tem que ensinar filosofia. Tem uma história, tem filosofia, mas o importante no ensino médio é ensinar o aluno que ele adquira a habilidade de pensamento crítico. Vocês notaram que nos parâmetros curriculares nacionais não há essa habilidade, vocês sabiam? Eu procurei lá, não há habilidade do pensamento crítico. Está escutando. Fala do pensamento lógico. Ora, o pensamento lógico matemático não é o pensamento crítico. E aí eles Joana, fecha o telefone. Joana, o seu microfone está aberto. Teria como silenciá-lo? Obrigada. Então, eles endeusam a matemática, e aí eu te coloco o seguinte, a filosofia, se você não entender teoria do conhecimento e lógica, você não vai entender a matemática. Mas, assim, na prática, fazer cálculo, já inventaram computador. Tem professor que só dá aula de cálculo, cálculo, cálculo e cálculo. Educação financeira, cálculo, cálculo e cálculo. Ora, reduzir a educação a isso é um empobrecimento muito grande. A filosofia tem o que dizer também para essa questão do conhecimento crítico, lógico, matemático, mas crítico. E aí a filosofia, só ela pode tratar disso no sentido específico da palavra. Claro que história também, geografia também, qualquer tipo, arte também. Você quer coisa mais crítica do que o humor? Hein? O humor é altamente crítico, mas ela é arte. A filosofia tematiza isso no discurso. Então, olha, a filosofia, volto a repetir, ela é essencial na formação dos jovens
e continuaremos lutando por isso. Obrigado. Posso falar? Claro, claro, sinta-se à vontade. Então, eu queria retomar o debate, que eu acho que o debate sobre a questão da ciência e da filosofia, o Chico respondeu. Claro que toda resposta e toda pergunta, ele não se esgota em 1 minuto, 2 minutos, e não é possível, mas, de qualquer forma, ele fez menção importante. O professor falou sobre a questão da origem da filosofia. Nós não estamos falando só da origem da filosofia, quando eu trago esse debate da questão filosófica. Nós estamos trazendo aqui um debate que é um debate atual, Por século ou por décadas, os estudiosos, a egiptologia da Idade Moderna insiste na ideia de que os egípcios eram brancos. Mas os relatos da antiguidade revelam outra realidade. Autores como Heródoto, Diodoro e Plínio foram unânimes: os egípcios eram negros e civilizaram o mundo. Portanto, aqui nós temos um debate antropológico seríssimo, porque ao não reconhecer o potencial da África, a Europa se apropriar do que foi produzido por esse povo e publicar como sendo deste povo, do mundo europeu, do mundo eurocêntrico, isso não é um debate menor. Esse não é um debate menor. Que conteúdo filosófico eu quero ensinar? Um conteúdo que é questionável, ou um conteúdo que tem uma defesa epistemológica do seu nascedouro. O que diz esse autor, por exemplo? Qual crime contra a humanidade, então, seria maior do que a falsificação da sua própria história? Qual crime maior do que esse? Na hora que eu pego Sócrates, Platão e Aristóteles, vou ensinar, ou vou debater a filosofia, ou vou expor sobre a filosofia, como sendo eles os autores deste conhecimento. Olha, gente, eu estou aqui diante de um problema ético, histórico, fantástico. Eu vou reconhecer que eles, de fato, e o autor vai dizer que durante séculos o mundo foi enganado sobre a fonte original das artes e ciência. Durante séculos, Platão, Aristóteles e Sócrates foram falsamente idolatrados como modelos de grandeza intelectual. E durante séculos, o continente africano foi chamado de continente negro, porque a Europa cobiçava a honra de transmitir ao mundo as artes e as ciências. Então, professor ou professoras, eu não estou trazendo um debate simples. Eu estou trazendo um debate que é a apropriação indevida do conhecimento de um processo civilizatório, de um processo humano. O Assente vai dizer, por exemplo, que na África Antiga o nome era Kemet, ou a sociedade quemética. Os egiptólogos, por exemplo, eles acham que o mundo é o espelho da população branca, dos europeus. Não reconhecer que o conhecimento surge na África também está embutido o processo racista, o processo de justificativa racial, o processo da escravidão, o processo da submissão de um continente que foi dilapidado, roubado por séculos. E na hora que esse debate vem à tona, eu deixo esse debate, eu desconsidero esse debate, colocando ele como um debate simples. Na hora que eu explico Aristóteles, que defendia o processo escravagista, tá certo? Eu vou defender o Aristóteles. Que filtro que eu tenho? Eu vou ensinando naturalmente para os alunos aquela formação,
E que hoje, por exemplo, nós, quando temos alunos, os estudantes que desenvolvem estereótipos raciais, de onde vem isso? É preciso rediscutir tudo isso, é preciso rediscutir Kant, o que eles pensam sobre a África. É preciso rediscutir Hegel, o que ele pensa. Vocês já pararam para saber o que esse povo pensa sobre a África? Sobre os africanos? Sobre os africanos? E nós ensinamos essas pessoas como grandiosos. E deixamos o conhecimento que foi roubado e com uma naturalidade impressionante. Impressionante. Olha, esse livro, Legado Roubado, foi publicado em 1954. Eu disse que eu me sentia muito constrangido porque não me falaram, no curso de filosofia, não me falaram sobre esse livro. Ah, mas esse livro não é importante. Não me falaram sobre Diop, por exemplo, não me falaram. Por quê? Porque a academia também é seletiva. Eles externam, eles divulgam o pensamento voltado para esse aspecto eurocêntrico que hoje ainda é predominante da nossa formação. E se a África não se levantar, se os filósofos, os historiadores, os antropólogos não buscar a raiz da verdade, da verdadeira história da humanidade, nós vamos estar reproduzindo, em tese, aspectos falsificados da própria história da humanidade. O basilar é, por exemplo, o Nilo como a fonte de vida daquele povo. O mundo, a sua origem do mundo é negra, mas os brancos europeus acham que o mundo é dos brancos, portanto o racismo está presente. Então é um debate que eu me senti provocado ao começar a estudar esses livros, e tem os professoras também professoras de várias universidades que também já estão trabalhando esse debate. Então, eu estou fazendo esse debate aqui com vocês, com os estudantes, com os professores, porque eu acho que ele é fundamental. Porque eu entendo que ele é fundamental. O debate sobre a questão de como era a África, o nome que, inclusive, mudaram o nome de África. O nome da África não tinha esse nome. Chamava-se Kemet. O fenômeno, vou até ler porque que diz o Asante, o livro Kemet. Ele vai dizer exatamente isso, de que esse povo vivia naquela região e o grande fonte para eles era o Nilo. E os africanos chamavam as terras de Kemet designada como Terra dos Pretos. Essa denominação era bastante apropriada, pois havia encontrado sua identidade, onde o povo era muitas vezes preto, quanto solo fértil que se estendia de ambos os lados ao longo do rio Nilo. O debate é esse, é o reconhecimento, é negar ao negro, é negar ao africano de que ele é capaz de pensar, de que ali tinha os grandes pensadores e que foi o seu conhecimento foi plagiado pelo mundo europeu como sendo verdade a partir da Grécia, a partir desse mundo. E aqui nesses livros, eles trazem um por um, desde o pensamento de Sócrates, aonde que estava esse pensamento? Quem levantou isso pela primeira vez? Os teoremas. Há 1000 anos atrás já sabia que não era